Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos a todos e a todas ao nosso primeiro seminário desse semestre 2 de 2021, não é? Excepcionalmente acontecendo em 2022 por causa da pandemia. É um prazer enorme tê-los aqui conosco para mais um semestre aí com os nossos seminários. E é um prazer enorme abrir esse seminário com o meu colega Roberto Ribeiro, da Universidade Federal do Paraná. Antes de apresentar e passar a palavra para o Roberto, eu quero só fazer aqueles anúncios padrão, tá joia? Esses seminários são abertos, tá? Públicos. Quem quiser pode participar, indicar nomes, se auto-indicar para dar uma palestra, tá bom? Estamos aí abertos. Vai ser um prazer, tá bom? Divulgue os links, tá bom? Que vocês recebem. Quem estiver aqui e não estiver recebendo os meus e-mails de anúncio dos seminários, por favor, coloque seu e-mail no chat e eu vou adicionar vocês às chamadas dos seminários, tá bom? Esses seminários são gravados, você está sendo gravado agora, portanto, e esse seminário vai ser divulgado no nosso canal YouTube. Portanto, se você não quiser ser visto e ouvido na internet, por favor, desligue sua câmera e seu microfone agora e interaja conosco pelo chat, tá bom? A gente lê a sua pergunta para o palestrante e você pode guardar a sua privacidade aí, tá? A sua permanência nessa sala significa autorização para a publicação desse vídeo no nosso canal YouTube. Tá joia? Além disso, como eu já falei diversas vezes, esse seminário é extremamente informal. Nós recomendamos perguntas, tá bom? Então, se você tiver uma pergunta, alguma dúvida para o palestrante, por favor, levante a mão. Se eu não perceber a sua mão levantada por algum tempo, abra o seu microfone e faça uma pergunta, tá bom? É como se nós estivéssemos numa sala e o palestrante estivesse fazendo uma palestra informal, tá joia? Então, pessoal, sem mais delongas, o nosso convidado hoje é o professor Roberto Ribeiro, da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Matemática. Ele vai falar para a gente hoje sobre ondas, né? Eu esqueci o título aqui. Pode projetar, Roberto, por favor? Posso, sim, tá. Pode projetar. É uma dualidade onda-partícula em dinâmica de fluidos, não é isso, Roberto, se eu não me engano? Trapped Quase waves and collisions, não é isso? isso. E aí, Roberto, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui conosco. Pode começar, você tem a palavra. Primeiramente, queria agradecer ao Yuri pela introdução, agradecê-lo também pelo convite. A UNB é uma universidade que, de certa forma, eu tenho uma certa ligação na minha carreira. Quase que eu fui parar na UNB, mas por ocasiões do destino, acabou não indo para aí. E Brasília também é uma cidade que eu gosto bastante. Então, dizer que estou muito feliz pelo convite, estarei sempre à disposição, tá, de todos aí do Departamento de Matemática da UNB. Em seguida, eu só queria reforçar a fala do Yuri, dizer assim, que eu adoro esse estilo de seminário, no qual, eu diria que é uma conversa, né? Vamos dizer assim. Porque seminário soa um tanto formal demais. Então reforço o que o Yuri falou, caso alguém tenha alguma dúvida, pergunta, questionamento, sugestão, crítica, pode interromper a qualquer momento para não deixar passar o time do pensamento ali, tá? Outra coisa também, eu não consigo ver chato, não consigo ver nada porque eu estou prestando na minha tela. Então, Yuri, quando chegar alguma pergunta, pode interromper, porque eu não consigo ver se chegar alguma pergunta no chat. Né? Sem problema. Eu não estou conseguindo visualizar aqui. Beleza. Então, o que eu vou falar aqui hoje é sobre trapped waves and collisions. Em português seria ondas aprisionadas e colisões. Então, vamos... Antes de começar a discussão do tema em si, vou definir o que seria o tema que eu quero falar, né? Então, esse termo, trapped waves ou ondas aprisionadas, tá? É um termo que a gente usa para descrever ondas que permanecem presas, tá? Em determinadas regiões do espaço, tá? Então, hoje eu vou trazer para vocês dois casos, tá? Então, o primeiro caso é quando nós temos uma onda que fica aprisionada entre dois caroços, tá? Então nós temos uma onda no fundo no fundo do nosso oceano, vamos dizer assim. Ele é formado por duas montanhas e nós veremos que essas ondas, em determinadas situações, elas vão ficar presas aqui nessa montanha. Então essa primeira parte do trabalho é um trabalho que está
em continuação, tá? Ele já está no archive, mas não está completo ainda. É um trabalho que está sendo feito em colaboração com o professor Marcelo Flammarion, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e com o professor Paul Milevski, da University of Bath, na Inglaterra. Então, já na segunda parte do nosso bate-papo aqui hoje, eu vou trazer alguns resultados, tá? Esse aqui já é um trabalho já concluído, sobre o seguinte cenário, onde nós temos o fundo do mar é plano, mas nós temos uma certa região de baixa pressão e a onda fica presa nessa região. Então, isso aqui eu vou falar bem pouquinho, bem rápido, porque isso aqui foi o tema da minha palestra quando eu tive na UNB no verão de 2019. Tá? Mas é como os casos são relacionados, eu queria falar um pouquinho sobre os dois. Tá? E esse trabalho aqui foi um trabalho em colaboração com o professor Marcelo Flammarion, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Vamos nós. Então, o que é que eu vou falar sobre o caso 1, sobre ondas aprisionadas entre dois caroços, tá? Então, inicialmente, eu vou tentar fazer as coisas da maneira mais didática possível, tá? Tentando preencher os pré-requisitos necessários para entender aqui. Então, eu vou descrever um pouquinho as equações governantes desse problema. Aí, em seguida, eu vou apresentar alguns resultados, tá? Já existentes na literatura sobre esse tópico. Vou apresentar o nosso objetivo de estudo, um breve comentário sobre o método numérico que nós vamos trabalhar, que é um método clássico, não tem novidade no método numérico. E depois vamos apresentar algumas simulações, que para mim é a parte mais legal, que é ver assim, é literalmente ver a solução, tá? E isso é que me encanta assim, na área, né, que eu trabalho. Então, conforme eu falei, os resultados dessa primeira parte aqui está nesse artigo aqui que está disponível no archive, tá? Então, vamos nós. Então, vamos começar descrevendo nosso problema. Eu sempre gosto de dar uma palestra, de modo que, quando vocês saírem daqui, vocês vão conversar lá com seu pai, sua mãe, eu vou dizer assim, mãe, ou pai, eu assisti uma palestra hoje, tive um bate-papo lá, e você vai saber contar, pelo menos, o problema. Tá? Então, eu gosto sempre de ser bastante didático na hora de descrever o problema que estou trabalhando. Então, a descrição do problema é a seguinte, tá? Então, o cenário que nós temos nós temos na superfície, tá? Nós temos uma onda. Essa onda, vocês veem o cursor aqui, o pointer aqui? Vemos. Tá, já. Tá. Então nós temos uma onda. Essa onda, o perfil dessa onda a gente vai denotar pela letra zeta. Abaixo dessa onda, a gente está supondo que a gente tem uma correnteza constante, tá? Com intensidade o zero. E a gente está supondo também que o fundo do oceano tem uma certa topografia, e a topografia é descrita por essa equação H. H0 é o que é constante. Então, H0 seria a profundidade média, então Hx é a elevação aqui na topografia. Nesse estudo, a gente está supondo o seguinte, a gente está fazendo um estudo bidimensional, tá? Então, é como se fizesse, a nossa onda está propagando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e a gente fizesse um corte transversal na direção de propagação da onda, tá? Então, a gente reduz a nossa dinâmica. A dinâmica da onda, quando a gente olha para o mar, é uma dinâmica 3D. Então, a gente está fazendo algumas hipóteses que a nossa onda é uma onda, tá? Que a gente está fazendo um corte transversal na direção de propagação da onda. Nossa onda é uma onda plana, tá? Beleza. Então, esse aqui é o nosso problema. E agora, a primeira coisa que a gente precisa entender é quais são as equações governantes, né? Para a dinâmica da onda. Que está a questão da dinâmica de ondas, então, quais são as equações que governam, tá? A dinâmica dessa onda, tá? Então, o fluido que a gente está trabalhando aqui, a gente pode dizer que esse fluido é água. Então, a gente está trabalhando aqui com as equações da hidrodinâmica. E aí, as equações clássicas da hidrodinâmica são as equações de Euler. Tá? Toma cuidado que assim, quando a gente estuda DO, tá? Tem umas equações de Euler lá em DO, não é o caso aqui, tá? As equações de Euler da hidrodinâmica. Então, nas equações de Euler da hidrodinâmica, a gente escreve, tá, as equações governantes em termos de U e V, onde U e V aqui representa o campo de velocidade aqui submarino, tá? Então, nós temos U é a componente horizontal do campo de velocidade, V é a componente vertical. Então, para encontrar a dinâmica da onda, que é do zeta, a gente precisa resolver esse sistema de equação aqui, que são as equações de Euler, que basicamente o que está dizendo aqui é balanço de momento, fisicamente falando, tá? E isso daqui é conservação de massa. Então, agora Passou um U a mais aí na segunda, né, Roberto? Desculpa, obrigado. Passou um U a mais aqui, sim.
Obrigado, Yuri. Aqui tem uma digitação, tá, gente? Passou um U a mais aqui. Tá? Então, só para descrever o que tem aqui, né? Quais são as variáveis escondidas aqui nessa equação. Então, a gente tem P é pressão, G é gravidade e ρ é densidade, que a gente supõe aqui que a densidade é constante. Tá? Então, a gente precisa resolver essa IDP dentro do fluido, mas aí a nossa região que a gente está resolvendo essa IDP é a região do fluido. Então, a gente tem duas fronteiras aqui. Tem a fronteira que está de baixo aqui, que é a topografia. Então, a gente vai impor também que ao longo da topografia seja satisfeita essa condição que está aqui, tá? Que é a condição do no slip. Basicamente, está dizendo que essa condição aqui é que a água não atravessa aqui a topografia, a água vai estar dizendo para deslizar, tá? Desculpa, a condição de slip, né? Vai dizer que, basicamente, você que está dizendo isso, olha, a água vai deslizar aqui, ó. Então, temos essa fronteira no fundo e temos também essa fronteira aqui, que é a onda de superfície, tá? Que aí agora a gente começa a brincar com esse problema, começa a ficar interessante. Então, em EDP é o que a gente chama de problema de fronteira livre, imóvel. Porque, assim, essa fronteira, que é a minha onda, eu não conheço. Mas eu sei que ela é a solução desse sisteminha aqui, ó. Então, basicamente, está dizendo o seguinte, ó, que ao longo da superfície, que ao longo da onda, a gente tem que satisfazer essas duas equações. Então, essa equação daqui está dizendo, basicamente, que a pressão ao longo da superfície livre, que é assim que a gente vai chamar essa onda, é a pressão atmosférica, é constante. E essa outra condição aqui é a condição que a gente chama de condição de cinemática, tá? Basicamente, em poucas palavras, sendo bem grosseiramente falando, essa condição nos diz que partículas do fluido que estiverem sobre a onda vão permanecer na onda. Então essa é a condição daqui. Então, em suma, nós temos que resolver essa IDP com essas duas condições de fronteira. Uma fronteira livre e essa fronteira aqui, que é a fronteira aqui embaixo. A fronteira aqui daqui representa a topografia. Então, quem já fez qualquer curso básico de EDP, acho que bate o olho aqui e vê o seguinte, poxa, essa EDP aqui é difícil de trabalhar, cara. Assim, você imaginar que eu vou encontrar uma solução fechada para essa EDP, uma solução exata aqui na mão, uma fórmula, esqueça, tá? Então, a gente vai ter que recorrer para métodos numéricos. Mais ainda, aí agora começa uma brincadeira legal, que Yuri adora, que é fazer estudo de análise assintótica de equações. Então é o seguinte, gente. Então, essas equações aqui são as equações que governam a dinâmica. Porém, como essas equações são bastante complicadas, tem não linearidades aqui correndo, você consegue, tá, reduzir esse modelo, tá, sob certas hipóteses. Você vai verificar que é o que eu vou falar agora, tá? Então, essa equação é complicada, nós não vamos trabalhar com as equações de Euler. Nós vamos fazer uma brincadeira que é trabalhar com modelo reduzido. E o que é esse modelo reduzido? Tá? Esse modelo reduzido consiste no seguinte, gente. Aqui, desculpa, deixa eu voltar aqui de novo, as variáveis estão dimensionais. Então, em poucas palavras, pense o seguinte, tá? Falando para quem faz matemática, que não entende o que tá, não tem muita noção da parte da aplicada ainda. Pense que você fez uma troca de variável. Então, a variável x eu vou trocar por um lambda x, a variável y eu vou trocar por um h0y, e a variável t eu vou trocar por essa grandeza aqui, eu explico já o que é. Então, vou fazer uma troca de variáveis nessas equações que estão aqui. Ao fazer essa troca de variáveis, é o que a gente chama de adimensionalização do seu problema. Você tira as dimensões físicas do seu problema. Principal vantagem, pelo menos para nós aqui, quando você faz essa troca de variável, é o seguinte, quando você fizer essa troca de variável, aquela equação complicadíssima lá, que tem um monte de não linearidade, ela vai ser escrita em termos de 3 parâmetros. Então, que é o parâmetro de não linearidade, o parâmetro de dispersão e o número de Froude. Agora deixa eu explicar o que são esses parâmetros aqui, tá? Então, esse parâmetro de não linearidade, o nome já diz, ele vai controlar a não linearidade do seu problema. Então, quando esse parâmetro epsilon aqui for bastante pequenininho, lá no seu problema, aí que você vai classificar o seu problema de fortemente não linear, fracamente não linear, ou até mesmo linear, quando se fizer esse parâmetro epsilon igual a zero. Onde linear aqui significa, entenda que eu vou linearizar aquela EDP. E tem esse parâmetro de dispersão, que esse aqui é um pouquinho mais chato de explicar, que é o seguinte, ele controla a dispersão de sua onda. Agora eu preciso explicar o que é a dispersão da onda, né? A dispersão da onda, gente, é o seguinte, pense quanto que a onda está viajando da direita para a esquerda, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, pense que a minha onda está viajando da direita para a esquerda. Se o meu problema for dispersivo, essa onda vai deixar algumas marolinhas aqui para trás, ó. Ela não vai permanecer intacta, ela não vai deslizar, não vai permanecer a sua forma constante. Ela vai deslizar para a direita, porém, deixando algumas marolinhas.
Então, a dispersividade, o parâmetro de dispersão, desculpa, meio que tenta controlar, né, essas marolinhas que ficam para trás, grosseiramente falando. Então, nós temos aqui um parâmetro que a gente chama número de Froude. Esse parâmetro aqui é interessante. Veja só, quando a gente estuda, quando vê falar, né, fluxo supersônico, subsônico, né? Então, o que é um fluxo supersônico? Quando a velocidade desse fluxo aí está acima da velocidade da luz. Subsônico, quando está abaixo da velocidade da luz. Agora vamos entender o que é isso daqui. Do som. Oh, desculpa, viajei, Yuri. Do som, desculpa. Do som, obrigado pela correção, Yuri. Acabei me empolgando aqui, exatamente, só para uma correção. Fluxo supersônico, quando está acima da velocidade do som, subsônico, quando está abaixo da velocidade do som. Então, esse parâmetro do Froude é meio que, como eu posso dizer, é uma intuição que a gente de ondas usa para fazer essa analogia para classificar um escoamento. Veja só, nós temos aqui uma correnteza. Então, a gente vai tentar classificar a intensidade dessa correnteza de acordo com alguma velocidade de referência. No caso de ondas sonoras, se classifica o escoamento de acordo com a velocidade do som, essa é a velocidade de referência. No caso de ondas, a nossa velocidade de referência é essa velocidade aqui, raiz de GH0, que é a velocidade de ondas aquáticas em regime de águas rasas. Aqui, então, vai ser complicado explicar o que é regime de águas rasas aqui, mas basicamente assim, ó, tem essa velocidade de referência e tem esse parâmetro F, que é a relação entre a velocidade da correnteza e essa velocidade de referência. Então, se esse parâmetro for maior que 1, a gente vai dizer que está no escoamento supercrítico ou subcrítico, ou crítico quando for 1, a depender dessa relação. Então, é basicamente uma maneira de classificar a intensidade da correnteza que a gente está trabalhando, tá? Esse parâmetro, esse número de Froude. Então, beleza. Então, o que eu estou dizendo? Olha, vou fazer essas trocas de variáveis, vão aparecer esses parâmetros lá na minha equação, vai ficar bem feia, vai ficar feia, mas esses parâmetros funcionam como se fosse uma mesa de som. Não sei se a minha analogia está sendo boa, se alguém tem essa intuição do que é uma mesa de som. Uma mesa de som é quando você tem botões, e aí você vai controlando, eu quero mais grave, quero menos grave, quero mais agudo, tá? Então, esses parâmetros vão classificar, de certa forma, tá? De certa forma, vão classificar o meu regime que eu estou trabalhando. Então, eu vou, depende da escolha do epsilon, do mu e do f, eu vou dizer, olha, estou no regime tal, estou em outro regime, estou no regime, então eu vou controlando, né? O meu regime, olhando apenas para esses 3 parâmetros. E aí, o que é que a gente faz, tá? Então, a gente vai ter uma equação, tá? Que é a equação de Euler com aqueles 3 parâmetros. Além disso, a gente vai agora fazer o seguinte. A gente vai supor que o número de Froude, o F, ele vai ser uma perturbação, tá bom? Do Froude crítico. O Froude crítico é o Froude quando isso aqui for 1. Quando a velocidade da correnteza for igual à velocidade de ondas no regime de águas rasas. Esse é o Froude crítico. Então, a gente vai supor que esse Froude, o nosso F vai ser simplesmente uma perturbação epsilon, tá bom? Epsilon Fzinho, do Froude 1. Bem, ao fazer isso, a gente vai substituir essa hipótese aqui lá nas equações de Euler, e a gente vai fazer uma brincadeira que a gente chama de análise assintótica, que é o seguinte, olha, nós teremos, nossa equação vai ter termos epsilon, vai ter termos mu, tá? Aí o que é que a gente vai supor? A gente vai supor que o epsilon é da mesma ordem de mu quadrado, e nas equações, onde tiver epsilon no quadrado, a gente vai cortando, vai cortar as equações mesmo. Vai cortar, depois de muita álgebra, de muita continha, depois de muito cortar, indo cortando, esse cortar significa truncando, né, as equações em certa ordem, então é o que a gente chama de análise assintótica. Então eu vou truncar nessa ordem aqui a minha equação. A gente vai chegar, tá, nessa equação aqui, tá, que é a equação que a gente chama de Forced Kordevag Degree Equation, ou FKDV, tá? Que essa equação agora é uma equação bem mais simples para a dinâmica da superfície, da onda de superfície. Então, você vai dizer o seguinte, olha, a dinâmica da onda na superfície vai ser dada por essa equação. Veja só, no caso particular, onde a topografia é plana, que é o H igual a 0, tá? Essa equação aqui simplesmente é a equação clássica de KdV. Tá? Então, que a equação de KdV aparece em diversos cenários. Aparece na física, aparece na matemática, aparece na biologia, aparece quando você estuda coisas de fibra óptica. Mas essa equação clássica, que tem muito resultado sobre KdV. Então, basicamente, olha, o modelo que eu vou trabalhar
para a dinâmica da onda de superfície é o modelo de FKDV. Então, aí agora, vamos nós. O que é que a gente tem para modelo de FKDV? Tá? Então, tem alguns artigos que já trabalharam com ondas aquáticas, supondo que a sua dinâmica é modelada por FKDV, e mais ainda, eles trabalharam com ondas aprisionadas. Então eu trouxe como primeira referência esse artigo aqui, do Lee, acho que a pronúncia correta aqui é Wang Bang, peço perdão pela pronúncia errada aqui do sobrenome dos autores, onde eles estudam ondas aprisionadas, e eles consideram como, entre um dos perfis de topografia, uma topografia com esse desenho que está aqui, 2 caroços. E o que é que essa galerinha faz aqui? Né? O que é que esses 2 autores fazem? Eles mostram o seguinte, olha, eles pegam alguns perfis de ondas que são solução daquele problema e faz a evolução no tempo desses perfis. Deixa eu explicar de maneira bem calma o que está acontecendo aqui. Então, vamos considerar esse perfil azul aqui, ó. Então, aqui é um perfil de uma solução. Você sabe o seguinte, então, uma onda pode ter essa aqui é uma solução. E aí ele pega essa solução e faz a evolução dessa solução ao longo do tempo. Então, aqui, quando eu for subindo aqui, ó, eu estou subindo no tempo. Então, observe que essa solução inicialmente ela vai estar colocada em cima da topografia, igual está aqui, tá? E à medida que o tempo vai passando, e de repente essa solução começa a mexer, opa, e sai da topografia. Aqui é um outro perfil de onda, tá? Que os autores consideram, que eles fazem o seguinte, mesma coisa. Então, aqui o tempo está subindo aqui de baixo para cima. Então, inicialmente aqui você tem esse perfil inicial, ele joga essa onda como dado inicial e vê a evolução dessa onda. Então, ele vai olhando a evolução dessa onda, só que essa onda aqui é uma onda que não sai, ela fica presinha, ela fica paradinha lá em cima da topografia. Então, um outro estudo que é legal, que está relacionado com o que a gente está fazendo aqui, é um estudo agora do Kim e do Choi, ainda sobre ondas aprisionadas, sobre 2 obstáculos. E eu queria chamar a atenção para o estudo desses autores para o seguinte ponto, tá? Esses autores mostram, tá, que as ondas ficam aprisionadas, tá, até elas superarem, passarem, tá, por um certo ponto de energia. Depois que a onda corta um certo ponto de energia, ela escapa. Que é mais ou menos o que aconteceu aqui, ó. Então essa onda ficou aqui em cima da topografia, ficou um ponto de topografia, oscilou um pouquinho e depois escapou. Então eles... Opa, desculpa, a gente fez alguma coisa aqui. Eita, fechei minha apresentação sem querer. Deixa eu só abrir novamente aqui, tá? Sem problema, vamos lá. Desceu aqui. Opa, UNB. Ok, vamos nós. Ele fechou, o meu computador fechou aqui o aplicativo do nada. Aí, vamos voltar para cá. Bem, então eu estava falando assim, então veja que tem um caso que a onda está em cima da topografia, o tempo começa a evoluir, começa a passar, e essa onda começa a oscilar e sai. Então, esses outros autores aqui, o Kim e o Choi, eles mostram que essas ondas escapam depois que elas cortam um certo ponto de energia, depois que elas cruzam um certo nível de energia. E mais ainda, eles investigam, tá? O quanto a influência enquanto a distância entre os caroços, tá? Pode influenciar no escape ou não da onda. Vamos guardando esses estudos aqui que a gente vai fazer algo similar. Bem, eu mostrei esse estudo desses autores que consideravam topografias desse formato aqui, ó. Tá, 2 caroços. Mas eu queria ressaltar também esse estudo aqui do Milevski, tá? Onde ele considera a topografia como sendo uma bacia, tá? Então você tem uma região onde tem uma profundidade maior. E agora deixa eu explicar o que é isso que a gente está vendo aqui, esse gráfico, tá? Então esse gráfico, imagina que a gente está vendo a onda de cima, tá? E a gente está acompanhando apenas, tá bom? O pico da onda. Então, se a gente estiver acompanhando apenas o tipo da onda, e à medida que o tempo vai passando, tá? Então, o tempo vai passando, o tempo está subindo da esquerda, de baixo para cima. Então, pense que, deixa eu pegar uma linha aqui, ó. Então, veja que essa primeira linha aqui está dizendo o seguinte, ó. Teve uma onda aqui no nível 0, aí essa onda aqui, ó, ela viajou aqui, ó. O tempo está passando, estou vendo uma onda aqui, ó. Que aqui estou vendo, seguindo o pico da onda. Depois o tempo for passando mais ainda, vai ser outra onda que está saindo, começou a sair, vai ser outra onda que começou a sair, ó. Não é periódico não isso, Roberto? Não. Que é a de baixo.
Não, aqui sabe o que é, Yuri? Como tem uma correnteza, ondas estão sendo geradas. Ok. Tá? Imagina assim, que tem uma correnteza soprando da esquerda para a direita, e aí inicialmente você não tem onda nenhuma, mas aí de repente Entendi. formou uma onda aqui nesse cantinho aqui, ó. Que aqui o Uhum. canto, aqui a profundidade é exatamente assim, a parte profunda é de menos 20 a 20. Então, Uhum. inicialmente você não tem nenhuma onda. Você vê tudo clarinho. Aí Uhum. subiu um pouquinho no tempo, gerou uma onda. Aí você vai seguir essa onda aqui, ó. Isso Vai aqui. seguir essa onda. Ok. Aí essa onda que está aqui, observe que ela bateu nessa quina que está aqui Uhum. e ela foi para cá. Então, aí Isso depois aí ela interagiu com as outras, né? ela interagiu e tem as interações acontecendo aqui ainda. Uhum. Tem as interações acontecendo. Então, passa mais um pouquinho de tempo, vai gerar uma outra onda, um nível de tempo maior. Essa onda vai bater nessa quina aqui, vai interagir e vai ficando meio que. Observe que tem algumas ondas que meio que ficam aprisionadas nessa região mais escura. Região mais escura é mais profunda. Profundidade mais profunda. Beleza. Agora, então, assim, dada essa revisão, o que é que eu quero fazer, gente? Vamos nós. Então, primeiro vamos retomar as equações que a gente está trabalhando. Então, no nosso estudo, o que a gente considera? A gente considera que a topografia é dada por dois caroços, e esses dois caroços são modelados pela soma de duas gaussianas. Então, minha topografia é a soma de duas gaussianas que estão separadas uma da outra, essa distância é 2 beta. Vamos guardar essa informação aqui. Então, esse é o perfil da nossa topografia. A onda que está na superfície, que é o que a gente está querendo estudar, a gente sabe que a dinâmica dessa onda é governada pela essa equação que está aqui, ó, que é a equação de F KdV. Então, o ponto agora de partida é, a gente precisa colocar uma onda inicialmente aqui, né? Tem que estar resolvendo um problema de valor inicial. Tem que jogar uma onda e ver a dinâmica dessa onda. Então, a onda que nós vamos colocar aqui como dado inicial para ver a dinâmica, para estudar a dinâmica dessa onda, vai ser a onda que é solução da equação de KdV, que é a solução clássica, é a onda solitária, a solução clássica da equação de KdV, que é uma secante hiperbólica quadrada. Então, esse é o problema que a gente vai resolver. Topografia, duas gaussianas. Inicialmente, a gente vai supor que a onda é a solução de KdV, tá? E a dinâmica dessa onda vai ser governada por essa equação que está aqui, ó, que é a equação de FKdV. E o que nós queremos estudar aqui queremos ver agora ondas, soluções, né, que ficam aprisionadas nesse modelo. Esse é o nosso foco aqui. Então, antes de eu mostrar alguns resultados, vou falar um pouquinho só sobre o esquema numérico que a gente trabalha, que é um esquema clássico, tá? Então, aqui o esquema numérico não tem novidade. O esquema numérico aqui é clássico. A novidade aqui, nesse estudo, a novidade está nos resultados e não no esquema numérico em si. Tá? Então, essa é a EDP que nós queremos resolver, uma EDP não linear, será que a gente tem uma não linearidade aqui, e temos esse dado inicial. Para resolver esse problema, o que a gente faz é o seguinte, a gente passa Fourier esse problema, passa Fourier na variável x, tá? Na variável espacial. Então, ao passar Fourier, a gente vai reescrever esse problema nessa cara que está aqui, é simplesmente Fourier. E aí agora, o que a gente faz? Quando a gente passa Fourier, a gente vai desaparecer com as derivadas. Tá? Aqui tem um truque, tá bom? Para passar Eu ia Fourier. perguntar, o que você faz nessa não linearidade aí? Isso, aqui tem um truque aqui. Aqui tem um truque aqui, porque passar Fourier aqui nesse produto é meio complicado. Vem uma convolução, a gente não quer trabalhar com convolução aqui. Então aqui você faz o seguinte, ó, você tem zeta, zeta,x, é a mesma coisa, vê se você concorda comigo, da derivada de zeta ao quadrado sobre 2. Então esse produto zeta, zeta,x é a mesma coisa que a derivada de zeta ao quadrado sobre 2. Sim, sim. Então, observe que aqui ficou a transformada de Fourier de zeta ao quadrado, tá vendo? Ó? E aqui tem uma redigitação, aqui faltou um IK. Faltou um I aqui, tá? Porque aqui Tá, mas aqui isso tem um não I. é a zeta chapéu. Não, Isso é uma outra entidade. é outra entidade. Isso aqui é a transformada de Fourier do zeta quadrado. Aqui é o zeta chapéu, e aqui vai ser a transformada de Fourier do zeta quadrado. Você tem uma EDO no zeta chapéu que tem dois forçamentos agora. Tem o forçamento da topografia, que está lá do lado direito, e tem essa coisa estranha aí, que é o chapéu do zeta ao quadrado. Que é o chapéu do zeta quadrado. Beleza. Tá? E aí agora esse chapéu do zeta quadrado, para encontrar o chapéu do zeta quadrado, aí agora qual é o truque que a gente faz aqui, tá? Para resolver essa EDO aqui, primeira coisa que a gente faz essa EDO é uma EDO complicada, porque ela é um problema que a gente chama de problema stiff, tá? O que é um problema stiff? Quando você fizer uma discretização, vamos dizer assim, né? É você um problema de escalas. Então, se fosse um problema de altos valores, vamos dizer assim, é o que está associado aqui, você vai ter um alto valor que é muito grande e outro valor que é muito pequeno. Quando você trabalha com métodos numéricos para problemas stiff, é chatinho trabalhar com esse tipo de problema. Então, o que a gente faz aqui? Então, para reduzir essa questão trabalhar com
esse stiffness, né, causado por essa não linearidade aqui, você usa um fator integrante, tá? Igual a gente estuda no cálculo 3 mesmo, tá? Essa EDO em T, tá? Em zeta chapéu T, usa um fator integrante, que agora tem que multiplicar por uma coisa, multiplicar por outra. Tem uns truques aqui, usa um fator integrante e depois a gente usa Runge-Kutta. Então tem um processamento para trabalhar com isso aqui, que é um fator integrante esperto, tá bom? Porque a EDO que eu vou resolver mesmo não é essa, é uma EDO que vai vir com um fator integrante esperto, tá bom? Para desaparecer com a questão da rigidez, tá? Desse problema. Mas esse esquema aqui é bem o que a gente, é o clássico quando trabalha, por exemplo, quando a gente vai integrar a KdV, que CH for zero tem KdV. Então, em poucas palavras, é o seguinte, olha, passei Fourier, esse problema aqui é um problema chato de resolver numericamente, que você tem zeta ao quadrado, vai ter que fazer alguns truques de fator integrante esperto, e aí, usando o fator integrante esperto, tá, você vai resolver a equação resultante via Runge-Kutta de quarta ordem. Como é que você lida com esses complexos aí? Esses complexos aqui? Vamos nós. Quando eu for resolver isso aqui, aí é boa pergunta. Eu vou resolver esse treco. Quando eu voltar para o meu problema, eu vou... Aí agora vamos nós. Eu tenho transformado de Fourier aqui, né? Então, quando eu for trabalhar numericamente com esse treco aqui, eu vou usar FFT. Deixar bem claro para todo mundo. E quando eu for voltar aqui, a FFT, ela acerta tudo, cara. Não, mas eu digo, na integração, você deixa isso aí como constante e manda ver. Deixa como constante. E manda ver. Mando ver, no fator integrante, na conta mesmo, na álgebra, né? Deixa eu ver. Tá. Deixa os complexos ali, vamos embora. Mas então isso daí vai ter uma parte real e uma parte imaginária, e você avança as duas. Eu avanço as duas. Eu não vou abrir, não, tá? Vou avançar as duas. As duas estão juntas numa variável que é complexa, não é uma variável real. Isso. Batendo essa variável complexa, que vai ser meio que alguma coisa, o fator integrante vezes zeta chapéu, tá? Essa variável. Então, quando eu for avançar, vai ser eu devia ter trazido isso aqui, gente, mostrado melhor. Vai ter um fator integrante vezes zeta chapéu. Tá. Então, aí eu vou avançar vou avançar esse, que é uma variável complexa que você falou, mas aí quando eu fizer FFT, ele desaparece. Mas na inversa isso some, mas a minha questão era mais nessa integração. Isso, na álgebra eu vou com o complexo mesmo. Não separo, eu não vou separar a parte imaginária, não. Resolver completamente. Tá. Eu posso depois trazer mais detalhes aqui, tá? Essa parte aqui. Vamos nós. Então, só para ratificar, o que é que nós temos? Então, eu quero o seguinte, quero resolver agora essa EDP que está aqui. Só um minuto, Roberto, acho que o Gessé quer falar alguma coisa. Gessé? Pode falar. Eu tenho uma pergunta rápida sobre o método numérico. Opa. Porque você está resolvendo essa EDO usando Runge-Kutta, né? Só que você tem esse termo que é a transformada de Fourier do zeta ao quadrado. Mas para calcular a transformada de Fourier do zeta ao quadrado, você tem que saber o zeta ao quadrado no domínio real, não no domínio da frequência. Então você tem que voltar para... Eu entendi essa pergunta. Veja só, a equação que eu vou resolver é essa daqui com o fator integrante esperto. Sim. Tá? Deixa eu ver. Sim. Eu prometo que eu volto. No tempo eu mostro aqui a equação do resultante mesmo, de verdade. Porque aqui, ó. Porque aí aqui o que é que você vai fazer, tá? Você começa assim, ó. Você tem o zeta chapéu, não tem? Sim. Em poucas palavras, você tem o zeta chapéu. Se eu passar a inversa no zeta chapéu, eu vou ter o zeta. Sim. Mas a pergunta seria... A minha pergunta seria se você tem que passar a inversa para todo passo de tempo ou se você pode simplesmente acompanhar, você tem um jeito de acompanhar só o zeta chapéu. Não, eu vou ter que passar o inverso em todo passo de tempo. Porque, veja só, vamos pensar... mas eu acho que sua pergunta é assim, ó. Eu estou evoluindo no zeta chapéu, certo? Mas aqui eu tenho um zeta quadrado. Então, o que é que eu tenho que fazer? Para eu descobrir o zeta quadrado em função do zeta chapéu, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou dar o zeta chapéu, aí você vai passar a inversa para descobrir o zeta. Vai elevar ao quadrado e vai passar Fourier de novo para descobrir quem é esse chapéu do zeta ao quadrado. Não, então, sim. A pergunta era mais para saber se tinha alguma forma de contornar esse problema. Não. Okay. Em todo passo de tempo, você vai precisar calcular, em toda avaliação desse do Runge-Kutta, né? Vou precisar calcular um Fourier. Como você tá usando o FFT, isso gera algum tipo de erro acumulado com o tempo? Não, esse método ele é bem estável nesse sentido, ele segura bem, tá? Ele segura bem.
Só para vocês terem uma ideia, isso aqui a gente roda até tempo, num passo 10 a menos 3, 15 mil, 35 mil, tá? Se não passa assim. Okay. E ele segura bem, segura bem. O fato, essa questão dos erros acumulados, esse fator integrante, tá bom? Ele vai segurar essa questão da estabilidade que você está levando em consideração. Okay. Esse fator integrante esperto que a gente tem que botar aqui, tá? Porque não é bem essa EDO, deixando bem claro, tá? A gente resolve essa daqui é uma transformação dessa, tá? Um fator integrante. Tá certo. Integrante. Mas ele é bem seguro o método, assim, ele é bem robusto, vamos dizer assim, né? O método. Beleza, então vamos nós. Então, para resolver esse problema aqui, o que eu vou ter que fazer? Então, só para relembrar, né? Então, eu tenho topografia, está dada a expressão. Eu tenho a dinâmica da onda que vai ser dada por essa equação e vou ter uma dada inicial. Quando eu for resolver esse problema numericamente, eu tenho 4 parâmetros aqui que controlam. Então, eu tenho o F. Lembrando que esse Fzinho, o que é que ele faz? Ele é meio que a perturbação do número de Froude. O número de Froude é Fzão igual a 1 mais Epsilon Fzinho. Então, ele está relacionado com a perturbação do número de Froude. Então, tem o parâmetro beta, que vai controlar a distância entre os caroços. Tem o parâmetro A, que controla a amplitude do mudado inicial. E tem o parâmetro Epsilon, tá? Que o parâmetro Epsilon, ele controla a não linearidade do problema, controla, só para relembrar que tudo aqui, que há várias hipóteses que a gente chegou aqui, né? O Epsilon controla a não linearidade, e a gente está assumindo também que o parâmetro de dispersão está escalonado com o Epsilon, então o Epsilon controla também a dispersão, e o Epsilon controla o efeito da topografia, que é óbvio que a gente está vendo que ele entra aqui. Então o Epsilon agora, ele resume muita coisa aqui no nosso escoamento. Então temos esses 4 parâmetros aqui para analisar, né, na hora de realizar as simulações numéricas. Bem, então vamos nós, sem mais delongas. Então, aqui estão os parâmetros que eu escolhi. Eu chamo a atenção o seguinte, olha só para essa escolha de Epsilon que eu vou mudar lá na frente, tá? Então, aqui está a solução que a gente está rodando. Então, o que a gente vai ver é que essa solução, ela vai ficar presa acima, né, desses dois, acima da minha topografia. Então, a minha onda vai ficar oscilando, 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 e aí vamos ver o que vai acontecer depois de um certo tempo. Aqui mais um pouquinho, é a minha solução. E acho que é agora que vai acontecer o que eu quero. Depois de um tempo, ela escapa. Tá? Então, aqui, a amplitude inicial era 0,5. O epsilon, que é o que controla não linearidade, dispersão, efeito da topografia. E aqui está o nosso parâmetro de Froude. Então, já mostrei para vocês acreditem em mim, que existem ondas presas. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, Roberto. Diga. Essa daí é exatamente a condição inicial ou tem um passinho de tempo escondido aí? Tem um passinho de tempo escondido. Tá. Então vamos nós. Tem um passinho de tempo escondido aqui. Tem umas coisas escondidas debaixo do tapete aqui, Yuri. Tá bom, beleza, pode continuar. Não, mas eu posso falar o que está escondido aqui. Vocês observam. Eu tô vendo esses calombos aí, não deveria existir, né? Calombinho. Então, veja só, porque a KDV, ela é perfeitamente lisa. Então, o que acontece aqui é o seguinte, gente. Se eu colocar a KDV, isso aqui. Aí, o que a gente faz aqui, tá? Como a gente tem uma topografia, nosso dado inicial, na verdade, estou com os caras escondidos aqui, eu tenho que somar a solução estacionária. Uhum. Porque, assim, a situação é a seguinte, olha. Suponha que eu bote A igual a 0, tá, Yuri? Vamos pensar assim, ó. A igual a 0 aqui. Não tem o perfil inicial, tá? Não tem o perfil inicial. Amplitude 0. Mas como você tem uma correnteza aqui soprando, vocês concordam comigo, dependendo da intensidade dessa correnteza, que é o caso que a gente está perturbando o Froude 1, vai surgir um carocinho aqui, ó, de água em cima da topografia. É como se fosse como se a gente estivesse olhando um rio, uma lâmina d'água escorrendo lá por Minas Gerais, pelas montanhas de Minas, né? Uma lâminazinha. Então, em cima de uma pedrinha, a água não vai ser perfeitamente lisa, né? Claro. Vai ter um calombinho aqui, tá? Vai ter uma onda estacionária. Exato. Vai ter uma onda estacionária. Então, o modado inicial na prática, é essa onda de KDV mais a solução estacionária. Tá bom? Tá? Deixa eu fazer outra pergunta, então, já que a gente está aqui. Bota o videozinho para tocar de novo aí, Roberto, por favor. Tá, joia. Olha, ela vai com uma forma, quando ela volta, ela aumenta de amplitude, aí ela cai de amplitude, vou discutir isso daí. Você vai discutir isso, né? Vou discutir isso, sim. A forma dela vai mudando, sim. Tá, vamos lá. Ela vai ganhando energia, vai perdendo, vai ganhando, vai... Porque ela está contra a corrente e com corrente. Isso, perfeito. Ó,
só para ficar bem claro para todo mundo, ó, a correnteza está soprando da esquerda para a direita, tá bom? Aham. Então, veja só, se a onda está indo contra a correnteza, ela precisa de mais força. Deixa eu voltar aqui, está precisando de amplitude maior. Ó, Aí. veja só. Ó, se ela está indo contra a correnteza, rio acima, né? Ela precisa de mais força para subir, né? Uhum. Então, por isso que ela tem que ganhar amplitude para ter força para subir, né? Mas aí, quando ela vai rio abaixo, ela desmancha, porque a correnteza meio que empurra ela. Mas ela conserva a massa de fluido? Conserva, a massa total do sistema é conservada, sim. Mas Então a massa... Não tem massa sendo gerada aqui, não. Não, eu digo, esse distúrbio tem um calombo. É um calombo. A massa desse calombo, quando a amplitude aumenta, muda? Muda. Então, o H médio baixa. O H médio acaba, de certa forma... Porque assim. vai mais água para cima. Então, você seca um pouco o rio para subir água... Deixa eu corrigir uma coisa aqui, tá? Ó, se eu considerar a massa total inicial é conservada, tá? Claro, mas concordo. Yuri, é porque o domínio é infinito. A massa total aqui é conservada. Mas se você está me perguntando, só fixando, medindo a massa, por exemplo, só nessa região aqui, né, Yuri? Vamos dizer assim, ó. Uhum. Aí sim, a massa, se eu considerar, digamos, de menos 30 a 30 nessa região aqui, né? Aí vai ter uma mudança ali. Mas se eu considerar a massa inicial total, todo o domínio, né? Aí ela é conservada. Porque dividiu igual a zero. Isso, tá certo? Beleza? Beleza. Mas assim, localmente, aí você vai ter que ter um ganho ali. Então, beleza. Agora, vou falar um pouquinho do efeito da distância dos caroços, tá certo? E responder a sua pergunta, tá, Yuri? Essa análise que você falou, tá? A mesma coisa. Então, antes de chegar na sua pergunta, Yuri, só queria chamar uma coisa que é natural a gente imaginar, que é o seguinte, ó. É natural hoje, depois que eu vejo, né? Se eu variar a distância entre os caroços, como você vai... Se eu aumentar a distância dos caroços, eu vou simplesmente aumentar essa distância plana, né? Então, aqui o que a gente está estudando é o tempo de escape, porque a onda escapa depois de um certo tempo, né? O tempo de escape em função da distância dos caroços. E o que a gente vê é que essa relação é, de certa forma, linear. Que é, de certa forma, natural, porque se eu aumento a distância aqui, e essa onda aqui nesse meio viaja com velocidade constante, apesar de você não ter mostrado isso aqui, mas eu vou mostrar já. Tá? Então, se eu aumento o beta, o tempo vai ser escalonado de acordo com o beta, né? Se ele viaja, se aqui no meio ela viaja com velocidade constante, tá? Durante cada oscilação, vamos dizer assim, né? Agora a pergunta do Yuri. Yuri, veja só. Fazendo essa pergunta, vamos concentrar primeiro, vou olhar para esse gráfico de baixo aqui, tá? Aqui está, vamos explicar aqui, ao pico da onda, tá certo? Em função do tempo. Deixa eu explicar como está funcionando esse gráfico. Quando o tempo é zero, agora só que o tempo aqui, como eu falei que essa depende do tempo é linear, vamos estudar, por exemplo, o beta igual a 50, tá bom? Os caroços vão deixar 50, porque o T beta vai ser, essa escala de tempo vai estar 1 para 1, primeiro. Então, olha, quando o tempo é zero, minha amplitude inicial é 0,5. Aí a onda começa a viajar. Aí o que acontece? A onda vai viajar, aí ela alcança a topografia, deixa eu botar aqui, ó, essa topografia daqui à direita. Quando ela alcançar essa topografia daqui à direita, o que vai acontecer com a amplitude dela? Ela vai ganhar amplitude e vai voltar agora rio acima. E aí, quando ela voltar rio acima, vai alcançar a topografia que está à esquerda, vai perder amplitude e vai descer rio abaixo. E vai ficar fazendo essa oscilação. Então, o que eu estou vendo aqui é a amplitude da onda em função do tempo. Para diferentes valores de beta, só que o tempo aqui está escalonado dessa forma que está aqui. Então, respondendo a pergunta de Yuri, o que a gente observa? Que durante cada oscilação, a amplitude vai crescendo, tá? Até um certo instante, até ela sair. Então, ela vai sair com certa velocidade constante. Assim, desculpa, passei aqui. Não sei se ficou claro, gente, a descrição que eu dei aqui. Sim, sim. Uhum. Tá? Então, aqui, respondendo a pergunta do Yuri, aqui agora eu estou olhando o momento, tá bom? Então, minha onda começa com o momento inicial, ela vai deslizar, deixa eu voltar só para lembrar aqui a nossa figura aqui. Então, ela vai deslizar da esquerda para a direita, para rio abaixo, cliquei sem querer. Ela vai deslizar da esquerda para a direita, rio abaixo. Então, vamos voltar para cá. Minha onda começa com um certo momento inicial, vai deslizar da esquerda para a direita, vai chegar na topografia, vai interagir com a topografia, vai ganhar momento e vai ter força suficiente para voltar rio acima. Aí depois vai chegar na topografia, vai interagir, vai descer rio abaixo. Então o momento também vai oscilando e crescendo. E observe que o momento e a amplitude independem da distância, né? Então é isso que a gente está dizendo aqui, ó. O momento, a oscilação do momento e da amplitude depende da distância entre os caroços. Tá? O que você define por momento, Roberto? Momento... integral de ρu?
Integral de eta ao quadrado, nesse momento KdV. KdV. Okay. Só que nesse caso aqui, como tem o H... não, é integral de eta ao quadrado, o momento aqui. É o momento... Essa grandeza, tá? O momento aqui. Tá. Que é o momento de KdV. Beleza. Momento aqui. Caio, acho que o Caio tem uma pergunta. Caio? Eu tenho. Roberto, olhando para a animação e pensando no artigo que você mostrou que fala que quando a onda ela atinge um threshold de energia, ela escapa. Uhum. Assim, só olhando a animação, eu pensei assim, que a onda está meio que pegando embalo, né? Isso. Para escapar. E de onde está vindo essa energia? Cara, isso, a gente não conseguiu interagir. Alguém até me perguntou isso já. De alguma forma, a não linearidade, ou forçante, na verdade, essa energia está vindo do forçante, né? Essa ia ser a minha pergunta no final. E o Caio perguntou. Tem que ser desse termo de forçamento, de alguma maneira. De alguma maneira. É o forçante que está gerando está criando essa energia, está dando essa energia para a onda, tá? Mas a gente não consegue resolver. A gente não consegue determinar. Nem o Nelson, não conseguimos, nem o paper dos caras lá que eu citei, do pessoal da Coreia, conseguiu, entendeu? O que eu imagino que possa estar acontecendo é que você tem um fluxo, você tem um fluido movendo numa direção, né? Uhum. E não é que você esteja aumentando a energia, porque a energia total do sistema tem que ser conservada. É conservada. Ela é um dos invariantes da equação. Peraí, deixa eu corrigir sua fala aqui agora. A energia é conservada, mas não é zero. Essa energia é conservada na KdV. Sim. Aqui tem um balanço de energia, tá? A energia... Mas talvez o que esteja acontecendo é que você tem um aumento na densidade de energia dentro da armadilha. Tá, isso aqui dizer. Porque o que acontece? Se você... quando você tem essa onda que ela tá trapped sim. Aprisionada, aprisionada, né? Ela tá recebendo fluxo toda hora, né? Esse fluxo, e tem que ser o fluxo que está dando energia para a onda. Então, o que deve estar acontecendo é que você tem um aumento da densidade de energia local no meio da sua armadilha por causa do fluxo que fica aprisionado lá dentro. Entendi, gostei dessa sugestão. Gostei. Mas eu só queria pontuar aqui que a derivada da energia com o tempo aqui não é zero, tá, gente? É o balanço de energia. Sim. A derivada da energia aqui não é... A energia não é constante, assim, tá? Porque na KdV entendeu? Aqui não, por causa do termo forçante, tá? Na KdV Sim. O que poderia ser também, eu acho que essa ideia que você falou pode fazer sentido, né? Tem que fazer análise, mas faz sentido. O que eu estava pensando aqui não seria o trabalho que é feito pelo escoamento, ele é assimétrico por causa da diferença das amplitudes num ciclo de ida e vida? E à medida em que você vai passando, vai fazendo o trabalho a favor da corrente, você vai ganhando essa amplitude. Volta lá no gráfico das suas amplitudes. O ganho da amplitude ele acontece quando ele encontra o quê? O ganho da amplitude... o ganho da amplitude é toda vez que ele encontra uma barreira, né? Encontra a barreira. Ou ganho ou perda, né? Assim, né? O ganho, a oscilação, quando ele encontra a barreira, exatamente. Então, no caso aqui, ó, quando ele encontra a barreira que está à direita, que a onda propaga inicialmente rio abaixo, né? Quando ele encontra a barreira que está... A primeira barreira, né? Ela não tem força para escapar, aí ela vai ter um ganho de amplitude. E volta rio acima. O que eu acho é que se você pegar o trabalho em um ciclo desse, ele é não nulo. Deixa eu pegar, eu gostei dessa sugestão. Deixa eu só anotar aqui só um segundo, tá? Eu acho que se você fizer o trabalho em um ciclo de ida e volta, ele está speeding up, né? Ele está aumentando o momento do negócio e está energizando esse objeto, né? Essa onda. Pode ser isso, Roberto. E esse negócio do que o Gessé falou também é uma coisa mais ótica, vamos dizer, física, não é? Sim, olhar a energia aumentar local, essa densidade de energia aí. Talvez por esse trabalho, né? Interessante isso, viu, Roberto? Muito interessante. Isso aqui, quando a gente viu isso aqui, lembrou, sabe o quê? Aqueles lasers, né? Você vê, quando fica a partícula de energia, de luz, fica oscilando, depois que cruza um certo momento, ali, um certo threshold ali, ela escapa, né? Exato. Ele fica acumulando energia até conseguir escapar, né? Beleza. Vamos lá. Vamos nós. Então, aqui, o que a gente mostrou aqui foi o seguinte, olha, essa figura, essa animação foi para amplitude 0.5, tá? A gente agora, deixa eu explicar o que é que fez esse gráfico aqui, tá? O que é que explica aqui. Então, a gente vê, então, que... Vamos pegar diferentes amplitudes iniciais, tá certo?
e vamos ver o que acontece. Vamos ver quando, em que momento, em que ponto, ou quando essa onda escapa. Vou pegar diferentes ondas iniciais e vamos ver agora quando essa onda escapa. Então, agora deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Então, vamos pegar assim, cada corzinha dessa aqui representa uma onda. Então, vou seguir, por exemplo, essa onda vermelha. Tá? Então, inicialmente, eu estou dizendo o seguinte, olha, no primeiro rebound, na primeira balançada, né, na primeira descida, essa onda vermelha tinha... O que eu estou dizendo? Ó, percebe que tem uns picos de momento, certo, gente? Ó, então, na primeira descida, você tem um certo momento. Depois, quando ela volta, no segundo rebound ali, tem outro momento. Então, o momento vai oscilando, né? Então, eu vou pegar o pico desses momentos em cada descida e subida. Então essa onda vermelha, na primeira descida, está com esse momento aqui. Então, aí depois ela vai... Quando ela voltar subindo, o momento já subiu. Aí o momento vai ficar oscilando. Então, eu vou capturar um pico de momento em cada descida e subida, né, da onda. Então, o que a gente vê é que essa onda ela vai ficar um momento crescendo, 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 e ela vai escapar depois que ela cortar um certo ponto aqui, tá? Um certo limitante, um certo limiar superior, e depois que a onda cruza esse limiar, o momento da onda cruza esse limiar superior, a onda vai escapar. E aí a gente fez essa mesma simulação para outras escolhas iniciais de onda, tá? De amplitude da onda. Então, se eu pegar uma outra cor aqui, pegar agora, por exemplo, esse azul, tá? Então, essa azul tá um pouco, veja que está dentro desse limitante. Assim que ela cruza essa linha tracejada, ela já escapa. Então, o quadrado é a linha que ela escapa. Então, o que a gente observa aqui é o seguinte, ó. Existe, tá bom? Um limitante superior do momento e um limitante inferior do momento. Tá ok? Se você, uma vez que a onda cruzar esse limitante superior ou inferior, ela vai escapar. Porque, apesar da animação que eu coloquei para vocês, a onda escapou só pela direita, se não estiver enganado. Mas ela pode escapar pela esquerda também, escapar rio acima. Eu ia perguntar isso agora. Pode acontecer. E eu estava vendo que tem uns quadradinhos embaixo. Embaixo. Ela pode escapar quando está subindo. Pode escapar. Inclusive, vou até mostrar daqui a pouco que eu tenho sobre isso mais. E mais ainda, se eu considerar uma onda, cuja amplitude, uma onda que inicialmente o seu momento esteja fora desse limitante aqui de momento, a onda nem oscila, tá? Por exemplo, essa onda, escapa. A cisinha aqui, ela já escapa, ela não volta, ela simplesmente passa por cima da topografia e vai embora. Na verdade, esse limitante inferior é concorrente. Concorrente. Porque quando ela volta, ela tem amplitude maior. Isso. Então, pela esquerda são os quadrados de cima. Isso. Esquerda são os quadrados de cima, exatamente. Tá. Porque ele escapa com amplitude maior, tá vendo? Ele escapa com amplitude maior. Escapa com amplitude maior, exatamente. Beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou mostrar antes que eu termine aqui, antes de chegar na parte que uma outra simulação que é bem interessante. Vamos mudar, deixa eu ver aqui. Vamos mudar a amplitude inicial da onda. E ver que, assim, vamos ver de outra forma aqui, ó, as possibilidades, né? Eu estou falando só de ondas presas, mas às vezes a onda não precisa ficar só presa, tá bom? Então, deixa eu explicar esse gráfico. Esse gráfico é um pouquinho chato de explicar. Então, vamos pensar assim, pessoal. Pense no retrato de fase em EDO, tá bom? Vamos partir desse pressuposto. Aí, agora, vou plotar soluções nesse espaço de solução, amplitude, posição da crista. A topografia vai estar sempre entre menos 20 e 20. Então, agora eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Imagina que eu peguei uma onda cuja amplitude inicial está aqui e a posição da crista está aqui, nesse pontinho que está aqui. O que essa figura está mostrando para a gente é o seguinte, ó, que essa onda vai fazer assim, ó, ela vai ou vir seguir direto, tá? Que agora vocês não vão ter intuição, mas eu tenho a intuição que vai acontecer aqui, que é assim, ó, ela vai vir para cá, vai encontrar a topografia, que está no 20, vai ficar um tempinho na topografia e vai voltar. Então veja que essa onda que, se eu estou dizendo o seguinte, mais uma vez, se eu pegar uma onda cuja amplitude está aqui, cuja amplitude está nesse ponto, não está o mouse aí, cuja amplitude é esse valor que está aí, e a posição dela, da crista, está nesse valor aqui entre 20 e 40, o que vai acontecer com essa onda? Ela vai deslizar no sentido do mouse, da direita para a esquerda, vai interagir com a topografia e vai ser repelida. Ela não vai ser capaz de cruzar a topografia, porque o vale, vamos dizer assim, está entre menos 20 e 20. Assim como, dependendo da escolha que a gente possa fazer, tá, da amplitude, se eu pegar uma amplitude um pouquinho mais alta,
pode acontecer dessa onda simplesmente fazer o seguinte, ó, passar por cima da primeira topografia, passar pelo vale, passar por cima da segunda topografia e passar direto. Então, as linhas amarelas correspondem a ondas que passam direto. As linhas azuis correspondem a ondas que são repelidas, se eu considerar a onda inicialmente aqui. E essas linhas vermelhas e pretas significa o seguinte, se eu fizer escolhas, tá, de amplitudes ou posição inicial da onda, tá, pontos aqui, essa onda vai ficar oscilando, né, aqui a posição da crista, tá, ela fica oscilando aqui dentro, entre menos 20 e 20, até escapar, seja por cima, ou seja, o rio acima, vamos dizer assim, né, ou o rio abaixo. Então, é uma classificação dos tipos de soluções para a FKDV entre passages, as ondas que passam direto, passam por cima da topografia, as ondas que são repelidas pela topografia, ou as ondas trapping, aquelas que ficam presas. Então, essa classificação... Opa, tu fala, Yuri. Você falou alguma coisa? Roberto, qual a diferença da trapped para passagem em termos de sei lá, físicos matemáticos? O que que tá... Eu entendo o que está acontecendo. Uma é repelida, mas por que uma é repelida e outra passa? A repelida é o quê? É amplitude inferior à necessária? Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar pensa aqui, ó. Imagina que eu comecei... Pensa essa onda verdinha aqui, ó. Se eu começar com essa onda que está aqui, essa verdinha, eu comecei com um pico de momento bem alto, ele já tem força suficiente para passar por cima da topografia. Então essa é a passagem. É a passagem. E a repelida? A repelida, agora o que acontece? A repelida eu entendo como sendo... Vou voltar para cá. Desculpa. Seria uma onda que cuja amplitude, tá bom? Pode ser tem a mesma amplitude de uma onda trap, só que inicialmente ela não está dentro do vale, ela está fora do vale. Seria mais ou menos... ok. Imagina que inicialmente essa onda não está no zero, não está dentro do vale. Ela tem menos que a amplitude crítica. Isso. Só que ela está numa posição fora do vale. Fora do vale. Então, ela não vai ter força para... Essa onda aqui, ó. Deixa eu dar o play. Ela não teve força para passar por essa topografia. Isso. Mas se ela tivesse colocada do outro lado... Ela só ia embora. Ela só ia embora. Ou melhor, deixa eu dizer da forma, Yuri. Se essa onda que está no zero tivesse colocado no menos 30 aqui, tá bom? Ela ia vir aqui e interagir menos 20 e voltava. Ela vinha no menos 20 e voltava. Tá certo? Ok, ok. Então ela voltava. Seria a onda repelida, entendeu? Eu só estou mudando a posição inicial da onda. Seria a onda repelida. Mas é os tipos assim, essa categorização aqui, tá bom, desse tipo de soluções, é inspirado, tá bom, pelo Grimshaw. O Grimshaw fez um estudo para simular o que a gente está fazendo, mas para um único caroço. Você tem uma onda que fica em cima de um único caroço. Aqui a gente está botando dois, o Grimshaw fez esse estudo com um único caroço e fez esse estudo por meio de análise assintótica, usando EDOs para lá e para cá. Vamos lá. Opa! Só uma coisa que eu achei interessante, né? Porque parece o retrato de fase que você mostrou, né? Parece um pêndulo do universo paralelo, né? Porque é o contrário. Você tem a condição de aprisionamento que é completamente instável, né? Isso. Tem que escapar da armadilha. Mas uma coisa que eu queria saber é... Vocês chegaram a fazer porque você está usando a condição inicial como a condição do Soliton da KDV, né? Isso. Você chegou a ver 2 Solitons para ver como é que eles interagem dentro da armadilha? Isso aí tá por vir aqui, daqui a pouquinho. Eu vou pedir 5 minutos ao Yuri aí para falar, tá, Yuri? Porque tá por vir, eu quero chegar nessa... À vontade, vamos lá. 5 minutos aí, deixa eu acelerar aqui. Um ponto interessante que eu queria trazer para você é o seguinte, o que acontece se eu aumentar o epsilon, tá bom? Lembre que o epsilon controla a não linearidade, controla a dispersão e controla o efeito da topografia no fluxo, tá bom? Eu vou botar essa simulação aqui. Então, veja que o epsilon está bem maior. Observe que a onda estacionária está, Yuri, agora está bem notória, né? Essa onda estacionária aqui. Eu vou acelerar essa simulação aqui para a parte que interessa, tá? Então, a onda vai ficar oscilando, e vai acontecer um fenômeno bem legal, gente. Então, aqui eu aumentei o epsilon, tá certo, gente? A não linearidade do problema. Então, veja só o que vai acontecer, tá? Vai acontecer um mecanismo, algum tipo de ressonância, tá bom? Entre a onda e a topografia. Deixa eu ver se agora vai acontecer. Acho que vai ser agora, a ressonância. Isso daqui, quando a gente encontrou essa simulação, que a gente achou um barato, cara. Aí, então, agora virou um gerador de ondas solitárias. Caracoles.
Esse mecanismo aqui é bem novo. Então, alguma ressonância acontece, alguma ressonância, algum fenômeno crítico aqui, tá? Alguma criticalidade, para você chamar, aconteceu aqui entre quando você mexe o epsilon. Tá? E não, aí fica um gerador de ondas solitárias, rio acima. E só vai rio acima, né? Então, mas tem uma dispersão grande rio abaixo, hein? Tem um rio abaixo, tem ondas sendo descartadas lá. Isso, estão sendo descartadas. Porque aqui eu aumentei a dispersão, aumentei tudo, né? Dispersão, não linearidade, efeito de topografia. Não, isso aí vai, gente, ó. Rodei isso aí, vai muito, tá? Então, só para... Que louco. Para ganhar tempo, então, o que eu estou plotando aqui é uma imagem da última desse vídeo aqui, da animação, tá? A onda viaja, interage com a topografia, fica presa, interagindo. De repente, cria esse mecanismo aqui de gerador de ondas solitárias rio acima. E agora, é a pergunta... Quem foi que fez a pergunta? E já vou direto para os resultados. Acho que foi o Gessé. O Gessé, né? Agora vamos brincar, tá? Se a gente colocar dois sólidos aqui, o que acontece, né? Como é que acontece? Como é que ocorre essa dança, né? Esses dois sólidos. Para adiantar um pouquinho, então, basicamente, eu vou fazer o seguinte, ó. Imagina, então, a EDP é a mesma. Vamos considerar agora 3 condições iniciais distintas. A primeira condição inicial, tá? Que está em vermelho, que está aqui, é como se a primeira condição, se o dado inicial fosse só a onda A. Cuja amplitude está aqui, tá? Então, o A determina a amplitude. A outra condição inicial que nós consideramos é, vamos tomar só a onda B, tá? Que está em azul. E a terceira condição inicial, vamos botar as duas juntas, vamos botar as duas para dançar, para ver o que acontece. Então, só para a gente entender o que está acontecendo nesse gráfico, vamos nós. O que eu estou plotando aqui é a posição da crista e o tempo aqui, tá bom? Então, à medida que eu vou subindo aqui no eixo Y, eu estou acompanhando a crista ao longo do tempo. Então, o beta, a topografia está em menos 20 e 20. Então, vou seguir primeiro só a onda A, o vermelho, só para a gente entender o que está acontecendo. Então, inicialmente, essa onda estava na posição menos 10, interagiu com a topografia que está no menos 20, veio o rio abaixo, interagiu com a topografia que está em 20, veio o rio acima, interagiu e saiu. A mesma coisa para o azul. E agora, quando a gente bota as duas juntas, que é o preto, tá? A gente vê, opa, a dinâmica, de certa forma, é a mesma, né? No sentido, olha, temos uma onda saindo pela esquerda e uma onda saindo pela direita, igual inicialmente. Então, se eu colocasse a onda A sozinha, ela sai pela... a onda A está saindo pela direita, a onda B está saindo pela esquerda. Quando eu boto as duas, eu vou ter mantendo, né? Uma saindo pela esquerda e uma saindo pela direita. Agora, vamos fazer outra escolha. Vamos mudar um pouquinho o valor do B. Não muito, tá vendo o valor do B que está aqui, ó? Um cabelinho de sapo, ó. Mudei o B e mudei o A. Agora, vamos nós. Então, se eu colocar a onda A sozinha, sai pela direita. A onda B, vamos falar o termo técnico, né? Sai rio abaixo. A onda em azul sai rio abaixo. Mas quando eu coloco as duas para juntar, para dançar juntas, ela sai rio acima. Então, de certa forma, uma onda interfere, né, a dinâmica da outra. E aí, para terminar, que é uma questão de tempo aqui, a gente começa a brincar o seguinte. Se a gente, quando a gente coloca duas ondas, então agora você pode perguntar, você tem 3 eventos, né? Quais são os eventos? Primeiro evento, as duas ondas escapar rio acima, as duas ondas escapar rio abaixo, ou as ondas escaparem em direções opostas. E a gente pensou assim, vamos tentar de alguma forma olhar a probabilidade desses eventos, né? Esses 3 eventos, né? E aí como é que a gente fez isso, tá? Então a gente pegou conjuntos gigantes, um conjunto A grandão, um conjunto B bem grandão, tá bom? Onde o conjunto A é para pegar as amplitudes A, o conjunto B para pegar as amplitudes B. Isso aqui são bem grandes, tá? Tem 1.500 elementos cada um, igual está escrito aqui. Tomamos o cartesiano desses conjuntos. E aí fizemos o seguinte. Para fazer escolhas de A e B, para a gente ter certeza que a nossa probabilidade estava boa, tomamos subconjuntos desses cartesianos e escolhemos A e B nesse subconjunto do cartesiano. E aí, o que é que nós mostramos aqui? A probabilidade para esses subconjuntos, né? Do cartesiano. Porque, às vezes, a probabilidade, você tem que tomar cuidado para a probabilidade não ficar dependendo do número de sua amostra, né? Porque se você não tiver amostra suficiente, você pode ficar viciado, né? Então, a gente queria ter certeza que não está dependendo da amostra. Então, observa que para essas 4 amostras que nós tomamos aqui, a probabilidade de rio acima, das duas ondas saírem rio acima, é bem maior do que as duas ondas saírem rio abaixo. Ó. Então, a primeira coisa que você vê que as colunas estão quase a mesma, né? Então, o que mostra que a gente pegou elementos suficientes, a nossa amostra grande o suficiente.
A segunda coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte, o que é que representa essa coluna cinza? Essa coluna cinza representa qual seria a probabilidade se a dinâmica das ondas fossem eventos independentes. Uhum. Então, o que a gente vê é que, seguinte, estatisticamente, a hipótese de que a dinâmica é independente é quase a mesma, não? Uhum. Então, apesar de quando a gente olhar quantitativamente e ver coisas desse tipo aqui, tá? Dizer, olha, peraí, a dinâmica de uma onda interfere na outra, você consegue, isso pode acontecer, mas quando a gente olha estatisticamente, é como se fossem eventos independentes o que está acontecendo aqui. Foi um acaso, na verdade. Entendeu? Estatisticamente, quando você vai olhar a média, a estatística, eles não, olha, é como se fossem eventos independentes, está acontecendo aqui. E aqui agora, respondendo o último slide, eu termino aqui, tá? A gente calculou qual seria, mais uma vez, tá? Pegamos A num certo conjunto grande, B num conjunto grande, e calculamos a probabilidade da onda sair pela rio acima ou rio abaixo, tá? Então, up é de upstream, down é downstream. Então, a gente vê que a probabilidade das ondas sair upstream é bem maior do que sair downstream, o que é contrassenso. Porque você imagina, nossa, sair rio acima é mais difícil, né? Uhum. Tá, beleza? Então, vou deixar a segunda parte aqui, vou parar por aqui. Então, acho que é isso. Obrigado pela... Excelente. Roberto, brigadão, excelente palestra, motivou muitas perguntas, discussões e deixou aqui, tenho certeza, todo mundo encantado aí com essas simulações, esses resultados. Então aqui abro para perguntas, dúvidas, questionamentos, sugestões, indagações. Quem quiser, por favor, levante a mão. Enquanto o pessoal pensa, eu tenho uma, Roberto. Na verdade, duas, porque eu vou fazer uma que está vinculada aqui e uma outra depois. Qual o tamanho? Você falou que os conjuntos são grandes, não é? Do A e B, mas qual foi a faixa de variação do A e do B? Qual foi o máximo de A e o mínimo de A e de B que você tomou? Veja só, coisa importante, coisa importante. Então, eu tive que tomar dentro aqui, não, dessa porque assim, a gente sabe que tem um momento, se você pegar abaixo, na onda não fica presa, se pegar muito acima, não fica presa. Ou se quiser olhar para aqui, né? Ó, então você sabe que tem um certo corte empírico, entendeu? Então eu tenho que tomar dentro desse corte. E se eu tomar, né, muito acima, ela não vai ficar presa. Se eu pegar a amplitude muito abaixo, ela também são as ondas péssicas, né? Acho que só quatro. E agora, respondendo a sua pergunta, eu preciso dizer mais outra coisa aqui ainda, tá? Então, observe que existe um certo ponto, que é um ponto, como eu posso dizer, um ponto de centro aqui, se fosse em EDO, né? Se fosse em EDO, tá? Quando você está muito perto de um ponto de equilíbrio, pensando em EDO, né? Assim, na teoria, ele não vai sair nunca lá, vai sair num tempo infinito, né? Para sair. Pronto. Certo? Então, e aqui eu tenho uma questão de limitação computacional. Claro. Tá? Então, eu tive que pegar aquela amostra, vamos dizer assim, numa faixa. Então, vamos dizer assim, então, peguei uma faixa por cima aqui, uma faixa por cima, uma faixa aqui, outra faixa que está o mouse, e depois peguei numa faixa que está aqui, uma faixa que está aqui. Porque tem um pedaço que eu não consigo, a gente não consegue, questão de limitação técnica. Computacional mesmo, não consegue. Você já de lambu já respondeu minha outra pergunta. Minha outra pergunta seria: existe uma amplitude crítica para a onda nem ficar presa entre os vales, no entrapment, nem sair, ou seja, ela ser presa pela topografia, parada, ela virar uma standing wave? Existe, sim. Isso é fácil. Que é essa daí, então. Existe. Isso é calculado pela forma de FKDV, consegue determinar, tá? Que tem uma solução que é uma solução estacionária. Fica paradinha aqui, ó. Se eu botar ela aqui, ela fica aqui parada, ela não sai. Parada. Aí na verdade, tá, Yuri? Eu diria que essas trapped, agora dizendo maneira, é uma perturbação. É assim, eu tô na vizinhança dessa onda que fica parada, entendeu? Essa é uma maneira de ver essas trapped. Então, eu tô na vizinhança dessas ondas que ficam paradas. É assim que a gente faz as escolhas, por exemplo, do F, entendeu? Então, porque tem um certo F que a onda fica parada. E fica dada amplitude, tem uma certa escolha fica parada. Então, eu faço uma perturbaçãozinha da onda que fica parada, para ver o que vai acontecer. A escolha dos parâmetros, a motivação, assim, de onde eu começo, né? Como é que a gente chuta, né? Porque a nossa motivação da escolha do dado inicial é diferente dos outros autores, tá? Esse pessoal que está aqui, deixa eu botar aqui, a gente faz a nossa onda é a solução de KDV, a perturbação da onda estacionária, vamos dizer assim, solução da FKDV. Esses autores consideram o seguinte, é a solução da onda solitária do tipo secante hiperbólico ao quadrado, tá?
que é a solução da FKDV. Esses autores, eles perturbam a onda estacionária. Numa onda, eles perturbam, que veja que as ondas, eles pegam as ondas assim, ó. Que eu tenho essas ondas estacionárias aqui, foi essa que você viu aqui, ó. Tá certo? Ó. Então, é como se eles perturbassem essas ondas estacionárias aqui, ó. Eu posso ter essa. Eles fazem perturbações de onda estacionária no problema. Eu faço perturbação da onda estacionária do tipo secante hiperbólico ao quadrado. Isso. Tá? Da onda estacionária do tipo secante hiperbólico ao quadrado. É a solução clássica. Isso que é a solução clássica. Se ninguém tiver outra pergunta, eu tenho mais uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Na verdade, é uma meio que duas, né? A primeira pergunta é, vocês tentaram também incluir os efeitos de tensão superficial e a segunda... Isso aí é artigo engatilhado, cara. Isso aí é artigo engatilhado. E a segunda é se existe também um paralelo para dessas soluções trapped para outras dessas equações universais não lineares, tipo non-linear Schrödinger ou a K2 Boa, excelente pergunta. Isso, cara, olha, veja só. Excelente pergunta. O que a gente a sua pergunta com relação à capilaridade, essas coisas, isso aqui é artigo engatilhado, cara. A questão é tempo para fazer, né? Mas é artigo engatilhado. A gente quer assim, quando você tira você quer tirar, você quer ficar lambendo até o osso, né? Então, tá. A segunda agora para outros modelos. A gente está querendo fazer para Euler, tá bom? Só que a gente fez para Euler com pressão, já está feito, a gente fez. A gente quer fazer com Euler topografia, mas o Euler tem suas dificuldades, né? Porque agora você vai para uma não linearidade, é bem mais complicado, né? Então, Euler com topografia, a gente já consegue fazer, tá bom? Porque tem um aluno de mestrado que vai defender em breve. Ele já fez o esquema numérico para construir ondas solitárias de Euler com topografia, então já tem todo um esquema aí, entendeu? Meio que assim, seria o próximo passo. Um segundo aluno de mestrado iria continuar o trabalho dele, né? E para Schrödinger, o meu colega que trabalha comigo, Marcelo, ele chegou a olhar, mas eu não sei se ele terminou. Mas foi uma coisa que a gente ficou de olho, olhar essas coisas em outros modelos, sim. É uma pergunta excelente. Isso aí é problema, sim. É paper, assim, tá? Mas não tem. Não tem. Legal. Paper, assim. Mas que são coisas que estão engatilhadas. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta, Roberto. Quando você resolve o seu problema, o que você está de fato resolvendo é um PVI, não é? Então PVI? Você não tem condição de contorno. O que você faz depois do 40 e do menos 40? O que é isso? Boa. Não. Desculpa, boa pergunta. Esse domínio aqui, Yuri, é menos 1.500 a 1.500, cara. Deixa eu dizer aqui, ó. Por quê? Porque observe que tem um treco aqui que é liberado, não? Deixa eu ver se eu botar um pouquinho mais. Ó, tá vendo que tem liberação? Opa, desculpa. Deixa eu ver um exemplo aqui. Excelente pergunta, Yuri. Excelente mesmo. Então, aqui, ó. Deixa eu vir mais para cá ainda. Então, você percebe que tem esse treco aqui que é liberado, não? Então, apesar de eu estar mostrando aqui, por exemplo, de menos 80 a 40, o domínio computacional aqui, tá, Yuri? É menos 1.500 a 1.500. Eu tenho que tomar ele grande o suficiente para que essa coisa que seja liberada não chegue na fronteira. E aí, desse modo, eu posso trabalhar esse problema como se fosse fronteira periódica. Tá. Porque eu ia perguntar se tinha uma condição de radiação, ou que condição você tinha lá no infinito. Não. A gente já pensou, isso é uma chatice, a gente pensou em botar alguma coisa aqui no infinito para matar, mas se você matar isso aqui, você não conserva massa. Eu sei, complicado. É complicado. Inclusive, o Greenshot faz isso. E a gente, assim, tá gravando ainda, né? Tá gravando. Tá, então o Greenshot faz isso. Tá? Mas a gente não achou tão legal fazer essa técnica, entendeu? De botar alguma coisa aqui, tipo uma esponja, entendeu? Uma esponja aqui, vamos dizer que nessa parte que não estou vendo, para matar essa radiação. Mas se você faz isso, você está mudando a sua condição inicial a todo instante. Então, não achou legal fazer isso. Então, a gente prefere, assim, bota um domínio computacional gigante. Bem grande. Gigante, tá bom? Para garantir que esse treco aqui, durante o tempo que eu estou rodando aqui, né? Esse treco aqui não chegue lá na borda. Então, eu vou estar trabalhando todo momento como se fosse um problema de fronteira periódica. Beleza. Para poder aplicar a Fourier. Exatamente, para poder aplicar a Fourier. No meu doutorado eu tive um problema de ondas e a gente fez exatamente o que você fez. Era muito chato a gente pensar numa condição de saída da onda. Sim. Numericamente, isso dá muito trabalho. A onda não sai limpinha, ela deixa
uma sujeirinha que normalmente é refletida, Isso. e aí suja a tua... Ela propaga backwards, ela suja a solução. E aí o que a gente fez foi isso, cara, vamos botar um domínio bem grande para tudo que eu quero ver acontecer antes da onda chegar lá no final. Chegar no lugar. Exatamente. E aí resolveu-se. Isso. E aí resolveu-se. Beleza. E aí uma outra pergunta, essa daqui mais capciosa, eu acho que eu já sei a resposta, né? Mas é só para a gente estimular a pergunta. E o que aconteceria se você perturbar esse sistema com um pouquinho de viscosidade? Cara, confesso que eu não sei. Porque do ponto de vista físico, agora vamos nós, tá? O problema aqui é a modelagem, entendeu? Então, a FKDV, apesar de eu ter passado em 2 slides aqui, umas 6 páginas do livro do Johnson, para fazer em um slide foi. Mas em 6 páginas, quem conhece o livro do Johnson, aquele de fluidos, assim, 6 páginas do livro do Johnson conta pra caramba. Então, apesar de eu ter passado aqui no slide 6 páginas do Johnson, então tem uma motivação da FKDV vindo de óleo, tá? Claro. Agora, eu posso estar ignorância mesmo, no sentido de não conhecer. Eu não conheço a motivação física de FKDV com viscosidade, entendeu, Yuri? Então, seria uma KDV Burgers da vida. Isso. Aí, como eu não conheço, tanto eu não conheço, aí a gente fica meio sempre receoso assim. Aí, às vezes, de fazer uma equação que fica difícil você vender a justificativa física, entendeu? Aí até mais assim, eu entendo, faz sentido, tá? Vamos botar uma viscosidade, inclusive até a gente pensou, vamos botar uma viscosidade artificial para matar essa onda aqui, tá? Mas aí fica assim, o problema é ficar muito artificial, a gente não consegue justificar, não consegue vendê-lo para a comunidade de ondas aquáticas, assim, não. Onda aquática é invícido, não tem o que falar. Você não consegue vender, entendeu? É mais nesse contexto. Mas do ponto de vista matemático, por matemática, assim, vamos só olhar, assim, depois faz sentido analisar assim. Mas me falta justificativa mais do ponto de vista aplicado, né? Agora, da motivação da aplicação. Legal. Quanto tempo demora uma simulação dessa, Roberto? Boa pergunta. Deixa eu pensar aqui, deixa eu lembrar aqui, tá? 1 hora. Tranquilo. Não é porque o Rungicuta, cara, o FKDV é bem rapidinho, né? Desculpa, FKDV não, desculpa. O FFT é bem rápido. FFT é muito rápido, cara. Então vai ser 1 hora e pouco, uma longa dessa. Tanto de inversão que você faz aí, realmente é bem rápido. É bem rápido. O problema aqui, assim, é que eu preciso de muita memória. Assim, e o computador o computador que eu trabalho é um computador de 16 GB. Se eu pegar um de 8 GB, não roda não, tá? Assim, meu computador é básico, com 16 GB de memória RAM. Porque eu não gasto processamento, mas eu gasto memória por causa da FFT, que tem que ficar armazenando toda hora, né? Claro. Então, 16 GB, no computador 16 GB, eu gasto 1 hora. 1 hora e pouquinho, 1 hora Mesmo se você jogar fora os passos de tempo anteriores? Não, e eu tô jogando os passos de tempos anteriores, tá? Porque você tem 1.500 pontos no domínio. Aqui fazendo isso e salvando apenas os pontos os passos de tempo de interesse. Eu não tô salvando todos os passos de tempo, não. Isso eu já tá armazenando assim, só aquilo que for de interesse, tá? Se você for salvar tudo, aí esquece. Qual que é o seu passo passo espacial? O espacial aqui a gente usa 0.25. Mas a gente faz um estudo de resolução aqui que funciona de boa, tá? Esse método é bem consagrado. Então, antes que eu diga se estou usando 0.25 e tá... Né? Nossa, 0.25 é muito. Mas assim, você pode fazer um estudo de resolução e você vê que o método é bem consagrado, 0.25. E tem gente que usa 1, tá? Porque esse método espectral, no caso, o pseudo-espectral, né? Ele é bem robusto, entendeu? Então, você pode botar 0.25. 0.5 ele funciona de boa, assim, você vê que não vai ter problema de resolução, sabe? Você pode fazer uma resolução que é garantido de boa. Excelente. Roberto, muitíssimo obrigado, cara, pela palestra, pelo seu tempo, pela como é que chama? Pela energia, né, com que você contou essa história pra gente. Realmente foi sensacional. Gostei muito, cara. Espero que o pessoal também tenha gostado. Antes da gente se despedir, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer mais uma vez, agradecer a vocês pelo convite, agradecer ao pessoal aí que compareceu, o pessoal que está na audiência, e dizer mais uma vez que é um prazer, assim, eu adoro o NB. Tá gravando ainda? Tá gravando. Eu adoro o NB, assim,
E, assim, por questões da vida, assim, eu acabei não indo para o UNB, mas foi por um acaso. Quase que eu iria para o UNB, então, de certa forma, acaba tendo um certo carinho muito grande pelo grupo de matemática aplicada daí do departamento de vocês. E estou sempre à disposição, tá? Obrigado, Roberto. Obrigadão. Obrigado a todos. Galera, semana que vem temos mais, tá bom? Depois eu vou mandar o e-mail para vocês. Até lá, cuidem-se e até a próxima. Roberto, brigadão, cara. Tudo de bom, sucesso aí para você. Até mais. Desculpa ter passado o tempo. Não, tranquilo. Vou encerrar aqui a gravação e vou sair. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.